Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Obrigada a você que está sempre por aqui, curte, comenta, compartilha cada episódio. Entrevistas recheadas de informação, entrevistas intencionais com a minha assinatura. Você só encontra aqui no Diálogo 360. No episódio de hoje, nossa entrevista de hoje é sobre pré-eclâmpsia, um tema que ganhou bastante destaque. É um tema sério, precisa ganhar cada vez mais espaço na mídia para que a gente saiba, né, como acompanhar, como é o serviço de saúde, no atendimento às gestantes, e o que pode ser feito. Será que tem prevenção? Tem algo que a gente possa fazer antes? É durante um pré-natal bem feito que essa condição vai ser encontrada? Para tirar as nossas dúvidas, eu tenho o prazer de receber novamente aqui no Diálogo Dr. Márcio Masashi Kajikawa. Ele é ginecologista e obstetra. Doutor, que alegria te receber aqui novamente. Nossa, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Denise, estar aqui novamente, falar sobre um tema de extrema relevância na saúde da mulher. Que é pré-eclâmpsia, Exato. né, doutor? Então vamos começar, né? A gestação, e é o que todo mundo fala, gravidez não é doença. E eu sempre trago aqui até um relato, sabe, que não é doença, mas a gente também sabe que durante a gestação a mulher não fica em seu estado normal. Se é um estado que exige cuidados, podem ser cuidados mais intensos ou cuidados mais tranquilos, a gente já não tá naquela situação basal, normal, mais tranquila, tanto mentalmente, psicologicamente, quanto de dores físicas que a gente pode ter durante a gravidez e daquela hesitação, por exemplo, uma coisa bem tranquila, bem simples. Você vai tomar um analgésico. Tem analgésico que pode ser tomado durante a gravidez, mas aí você pensa, será que eu não aguento essa dorzinha? É só, não é uma dor que vai gerar nenhuma implicação. Vou aguentar para não tomar, porque será que de alguma forma esse remédio não passa ali através da placenta para o bebê? Então tem uma série de coisas que a gente também muda no dia a dia. Se eu tô com uma dor nas costas num dia normal, eu vou lá tranquilo, já pego um remedinho, a gente toma, não fica com dor na consciência depois, né? Então, Perfeito. na minha visão, a gente não fica num estado normal. E daí tudo bem, não é doença, mas será que quando alguém diz também gravidez não é doença, não é alguém querendo empurrar pra gente todos os afazeres como se a gente não estivesse grávida? É isso mesmo, né, Denise? Porque ela necessita um acompanhamento e é por motivo óbvio, né? Tem essas modificações que são fisiológicas da gravidez, mas muitas modificações que são consideradas fisiológicas podem acarretar alguma intercorrência, né? Tanto na gestante como no bebê, né? Por isso é importante esse acompanhamento semanal, né? Contato com o obstetra, conversar com ele, algo que ela costumava fazer, se aquilo vai ter alguma influência durante a gravidez, seja com ela ou com o bebê. E realmente tem situações, que nem você comentou do analgésico, tem medicações que são permitidas durante a gravidez e outras realmente são deletérias para o feto. Principalmente depende da fase que ela usa. E muitas vezes ela tem, por exemplo, mais dor numa fase precoce. Pode ter uma enxaqueca e ela costumava tomar uma medicação para enxaqueca. E será que ela pode? E muitos não podem, porque realmente pode causar um abortamento. Então a gente sabe que a gravidez, como você disse, apesar de não ser doença, trazem muitas modificações no corpo da mulher que pode sim gerar uma doença. E às vezes uma doença própria da gravidez, como é o caso da pré-eclâmpsia. Então, a pré-eclâmpsia, né, já iniciando um pouquinho, é uma doença que é específica da gravidez. Ela começa na gravidez, terminou a gravidez, ela some. E é uma condição muito específica. Vai ser identificada muitas vezes durante o pré-natal, sem ela sentir nada, inclusive. Está relacionado com a pressão arterial. É isso mesmo. Então, por definição, pré-eclâmpsia, você tem que ter aumento dos níveis pressóricos. Acima de 140/90, sendo que o normal é abaixo de 120/80, mas por definição acima de 140/90, a gente considera que a gestante está hipertensiva, com hipertensão arterial. Se isso acontece depois da 20ª semana, é que a gente considera que ela tem uma síndrome hipertensiva da gestação, e aí a gente divide se ela tem alguma gravidade associada ou não. Se ela só tem esse aumento dos níveis pressóricos, sem comprometimento nela ou no bebê,
ela tem uma doença que a gente chama hipertensão gestacional, ponto. Agora, se ela já tem alguma complicação no bebê, o bebê já começa a não crescer, ela tem alteração na função da placenta, ou se essa pressão aumentada pode causar algum problema em algum órgão dela, aí a gente já chama de pré-eclâmpsia, que é um estádio mais avançado. Então, existe o aumento da pressão arterial, Isso. que não é a pré-eclâmpsia. Exato. A pré-eclâmpsia já sugere que há complicações. É um passo já além. Tá. E você fala da 20ª semana. Isso. E se for antes da 20ª semana esse aumento da Aí a pressão? gente chama que ela é hipertensa crônica. Provavelmente ela já era hipertensa, ela só não sabia ou porque nunca mediu, ou porque ela era hipertensa, no começo da gravidez os níveis pressóricos abaixam, aí era alta, normalizou, aí a partir da 20ª semana, quando surge essa doença, é que os níveis pressóricos aumentam. Se ela detectou antes disso, a gente considera que ela era hipertensa crônica, já era hipertensa, só que não diagnosticou. Se diagnostica depois da 20ª semana, ela tem uma hipertensão da gestação. Então tem esse corte. Legal. De 20 semanas. Para as mulheres que já têm hipertensão antes da gestação, elas podem desenvolver a pré-eclâmpsia também? Pode. Aí tem uma outra denominação, que é uma pré-eclâmpsia que foi sobreposta à hipertensão crônica. Então ela era hipertensa crônica e ela teve uma complicação que é uma pré-eclâmpsia depois. Mas aqui, me corrija se eu estiver errado. Uhum. Se a mulher já sabe que ela é hipertensa e ela engravida, ela já vai para um cuidado mais rigoroso. Ela já não tem... Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas toda gestação ela pode ser classificada em risco habitual e alto risco, né? O pessoal costuma falar baixo risco, mas eu acho que vocês usam risco habitual, né? Então, que é o normal ali de risco da gestação. Ela tá, de certa forma, alguns passos à frente, porque se ela já se cuidava, tomava remédio, se cuidava antes de engravidar, ela já sabe que ela tem que ficar de olho nisso. E quem tá acompanhando esse pré-natal, o médico, a equipe, também já sabe. Então, você já sabe com quem que você tá batalhando ali. Perfeito, é isso mesmo. Principalmente para pré-eclâmpsia, a gente inclusive tem até medidas para prevenir a doença. Tá? Isso é muito importante. Então, na primeira consulta de pré-natal, sendo ela de baixo ou alto risco, ou risco habitual, a principal coisa que o obstetra tem que fazer é conversar com a gestante. Perguntar se é a primeira gravidez ou não. Se ela já teve pré-eclâmpsia numa gestação anterior, o risco ela desenvolver novamente é de 30%. Então, ela já é considerada de alto risco para pré-eclâmpsia. Se ela é hipertensa crônica, também é considerado um fator de risco maior. Se ela era diabética antes de engravidar também. Se é uma gestação gemelar, né? Então, a gemelaridade faz com que aumente o risco de pré-eclâmpsia. Se ela tem lúpus, alguma doença autoimune. Então, na conversa com a gestante, teoricamente considerada de baixo risco, com esse histórico dela, a gente já pode reclassificar ela já como alto risco, principalmente para pré-eclâmpsia. E uma coisa importante é a questão de peso. A gente fala para as pacientes, né? Questão de obesidade, não é algo só estético, a gente sabe que isso pode gerar alguma consequência. E na gestação, principalmente, ela está associada a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e aumenta o risco de trombose. Então, estar com IMC acima de 30, a gente já considera como alto risco, não só para pré-eclâmpsia, como para diabetes gestacional e para trombose. Perfeito. Já faz um cuidado mais especial. E na primeira consulta, já mede a pressão e já vê os níveis pressóricos. Se já tiver às vezes ela nunca mediu a pressão. A primeira vez que ela tem um contato com o médico é no pré-natal. Às vezes ela tem na primeira consulta uma pressão de 140/90. Então, provavelmente ela já era hipertensa crônica, só que ela não sabia. Aí são essas gestantes que a gente tem que olhar com cuidado. E para um pré-natal de alto risco. Porque a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Exato. Então, grandes chances da pessoa realmente não saber que ela era hipertensa, né? Não tem sintomas, não tinha nada, não faz, né? Não verifica a pressão ali com frequência, não vai ao médico, enfim. Aí você não sabe se é normal ou não, né? Às vezes a gente pensa, fala-se muito hoje daquele nervosismo na hora de fazer a aferição da pressão. Aí também, não, eu só fico nervosa no médico, mas você não mede depois pra ver
não faz aquele exame para ver as 24 horas ou para ver se você está sempre naquele estado com a pressão arterial alterada também, né? Então, por ser uma doença silenciosa, exige um cuidado especial. Agora, quando você... Qual é o momento? Em que momento você parte de um acompanhamento que você só está ali acompanhando mais perto para dizer assim, é pré-eclâmpsia e a gente tem que tomar medidas para isso? Então, medidas medicamentosas, internação, se for o caso. Perfeito. Então, a partir de 20 semanas, ela está com 21, 22 semanas, veio na consulta. A pressão está acima de 140/90. A gente repete a medida novamente. Repete, veio o valor similar. A gente já considera ela de cara como hipertensa gestacional. Para saber se ela tem pré-eclâmpsia ou não, são necessários exames laboratoriais. Por exemplo, exame de coleta de urina, para ver se tem proteína na urina, é um dos critérios. Você pode colher exames hepáticos, para ver se tem lesão hepática, função do rim, queda de plaquetas, que também podem mostrar se ela tem pré-eclâmpsia ou não. E nesse caso é necessário também um ultrassom mais específico, obstétrico, para ver se o bebê está crescendo de forma adequada, se está sendo nutrido de forma adequada. A partir disso, ela pode mudar de categoria. Era hipertensa gestacional por uma pré-eclâmpsia. E por que essa diferenciação é importante? Porque a gente sabe que as hipertensas gestacionais, elas podem cursar até com uma gravidez, se estiver com os níveis pressóricos adequados, até os 9 meses completos, que é 40 semanas. No caso da pré-eclâmpsia, independente se é um quadro mais grave ou mais leve, entrou nos 9 meses, 37 semanas, a gente resolve o parto, seja normal ou cesariana, porque a gente sabe que a cura da pré-eclâmpsia só acontece com o nascimento do bebê, infelizmente. Medidas antihipertensivas, repouso, hospitalização, a gente faz para tentar postergar o máximo a gestação para poder entregar um bebê próximo do termo, dos 9 meses. Claro que com uma gestante em condições melhores. Mas a cura só é obtida com o parto. É interessante isso, né? É uma doença que termina normalmente com o nascimento da criança. Você fala das 20 semanas. Isso. É a partir de 20. Isso. Você pode ter um aumento de pressão e um quadro de pré-eclâmpsia mais à frente ainda dessa gestação? Então, você falou, se conseguir aguentar até as 37 semanas, você resolve, porque aí você cura a pré-eclâmpsia. Mas isso pode ter acontecido na 38ª semana, por exemplo, que tá assim, já podia nascer até, né? A criança já tá bem, enfim, já tá no finalzinho ali. Pode acontecer de um diagnóstico de pré-eclâmpsia assim, mais tardio e isso é bom, porque você já consegue, se precisar resolver também, você já tem mais garantias ali para mãe e bebê? Perfeito, é isso mesmo. Então, até a pré-eclâmpsia a gente classifica pela idade gestacional que ela ocorre. Então, ela é considerada precoce se acontece antes da 34ª semana. Então, uma pré-eclâmpsia que a gente sabe que vai ser mais grave, tanto para a mãe como o bebê. E uma pré-eclâmpsia tardia, a partir da 34ª semana, e pode acontecer na véspera do parto, com 40 semanas. Né? Então, não tem um prazo final. Enquanto ela estiver grávida, ela pode ter uma pré-eclâmpsia. Pode ser num dia anterior. Às vezes, no dia da internação, já tive paciente que mediu e estava alto, sendo que na semana anterior veio na consulta com pressão normal. Então, ela pode surgir enquanto ela estiver grávida. Só que, claro, quanto mais próximo do termo, ou se passou da 37ª semana, que já é os 9 meses, a gente fica mais tranquilo, porque a gente acaba realizando o parto, né? Porque aí resguarda a vida da mãe e a gente sabe que tem um bebê em condições melhores de nascimento. Via de regra, na semana de número 37, já nem precisaria fazer aquela injeção para amadurecer os pulmões, nada disso. Normalmente a gente faz até a 34ª, em média. Tá. Claro que tem alguns casos que a gente poderia pensar em fazer, mas via de regra, até 34 semanas. Mas é de se pensar quando você tem, então, um caso de pré-eclâmpsia precoce. Exato. Você já vai colocar ali na rotina, vai programar e vai pensar essa medicação. Perfeito. Se a gente vê que é uma pré-eclâmpsia que tem risco de o parto acontecer nos próximos dias, é muito interessante fazer isso, porque a gente sabe que a pré-eclâmpsia é a principal causa de prematuridade, que a gente chama eletiva. Né? Então, fazer o parto propositadamente antes dos 9 meses, com o objetivo do resguardo da vida da mãe. Isso acontece. Então, a pré-eclâmpsia é a principal causa.
A gente sabe que um bebê prematuro tem inúmeras complicações respiratórias, cerebrais, e o que você tinha comentado do uso do corticoide, né? Ele diminui risco de enterocolite necrotizante, diminui risco de lesão pulmonar, então realmente vai ajudar a aumentar a sobrevida do bebê. Então toda essa programação tem que ser feita, realmente. E muitas vezes até em ambiente hospitalar, conforme a gravidade da pré-eclâmpsia dela. Qual a vantagem? Então, quando se opta pela internação, você está optando por quê? Pela monitorização dessa mãe, para manter os órgãos, saber qual é o limite, porque é claro que essa não é uma escolha da mãe, não é uma escolha da família, essa é uma escolha médica, pelo que eu estou entendendo aqui, né? Então, não está nas mãos da família escolher se vai ficar uma semana mais ou uma semana menos com a criança dentro da barriga dessa mulher. Só que você não pode colocar em risco a saúde dessa mãe, né? É a monitorização que você vê ali, ou os medicamentos que você pode proporcionar para essa mulher, estando em ambiente hospitalar, geram um maior conforto. Como é isso? Então, é que a gente fala, quando a gente está diante de uma pré-eclâmpsia, a primeira coisa que a gente imagina é a questão de mortalidade, que a principal causa de morte materna no Brasil é a pré-eclâmpsia, essas complicações. E é o que a gente quer evitar. Na verdade, é uma tragédia acontecer. Uma gestante, né, uma mulher, muitas vezes jovem, né, sem nenhuma doença, evolui para uma doença da gravidez e, conforme a sua complicação, acaba obtuando. Para a gente, é a pior dos cenários. Então, para realmente evitar isso, conforme a gravidade dessa pré-eclâmpsia, que a gente diz, tem os quadros mais leves, a hipertensão gestacional, muitas vezes é possível monitorar em casa, mas fazendo a coleta de sangue, fazendo as ultrassons de forma ambulatorial, isso muitas vezes é possível. Mas às vezes ela tem que ir 2 vezes na semana no consultório. Não é tipo, vou te ver daqui a um mês. Isso não pode. Muitas vezes a gente interna porque a gente sabe que a gestante, por sua condição, ela não tem condições de fazer esse acompanhamento mais de perto, seja por dificuldade pessoal, seja pela questão familiar. Então a gente prefere internar, porque a gente fala, não tem como voltar atrás. Toda a sua decisão vai pautar numa conduta, né? E dependendo do que você for fazer ou não, isso pode impactar negativamente, tanto na mãe como no bebê. Então a gente muitas vezes acaba até pecando, às vezes, pelo excesso, né? Porque a gente sabe que qualquer efeito adverso pode gerar um óbito materno, um óbito fetal, e é algo que a gente realmente não gosta, né? A gente não almeja, né, na vida. Então, é difícil mesmo. Às vezes a gente tenta encontrar explicações, né? Mas por que isso aconteceu? O paciente jovem, a mulher muito jovem, não tinha nenhuma doença. Você já explicou que isso é uma situação da gravidez mesmo. Mas a gente tenta explicar, né? E a gente tenta encontrar um motivo. Então, será que não fez acompanhamento correto? Será que... E o que acontece é que fez tudo certinho. E pode acontecer, é isso. É isso mesmo. Pela fisiopatologia da doença, você pode ter até um problema que a gente chama problema na placentação. Porque a placenta, ela precisa fixar no útero. Os vasos da placenta, elas precisam conectar com os vasos do útero, criar uma rede de vasos, que a gente chama de baixa pressão, para que o nutriente da mãe passe para o bebê de forma adequada. Quando essa placentação não acontece de forma adequada, e muitas vezes acontece uma jovem de 7 anos, né, sem nenhuma doença, foi, às vezes, ao acaso, questões imunológicas, genéticas, a gente nem sabe, mas aconteceu naquela gestante considerada de baixo risco, dali com 26 semanas ela pode evoluir com uma pré-eclâmpsia, sem saber. Né? E normalmente quando o problema está na placentação, são pré-eclâmpsias mais graves, mais precoces, e muitas vezes sem nenhum fator de risco. Você falou da questão da placenta. Eu lembro que um dos dados que mais que eu esperava durante o pré-natal e durante os ultrassons era saber o percentil. Então, esse número é o que eu acompanhava. Então, eu achava que se tivesse um percentil estável, estava ótimo, porque ele continuava crescendo no mesmo ritmo, né? Então, até... Eu sei que pode crescer um pouco menos, pode ficar até um pouco menos ali dos 50, que é o normal, assim, né? Tá no meinho ali. Mas que se tivesse uma queda ou, sei lá, um avanço muito expressivo,
aquilo poderia gerar preocupação. Então, me pegava esse número. Uhum. E eu, durante a minha gestação, a gente vai conversando com outras pessoas, né? Eu conheci gestantes que tinham percentis extremamente baixos. Aquilo preocupava essa mãe, preocupava o médico. E aqui no nosso tema também talvez deva preocupar. Sim. Se eu tenho um crescimento normal da criança ali, então eu sei que a placenta tá dando conta. E eu venho a ter um problema, então é a partir daquele momento que a situação vai ficar mais difícil. Mas se eu já tenho um crescimento menor, uma restrição ali, você já tá monitorando aquilo mais de perto, talvez impacte mais. Tô errada? Perfeito. Tanto é que um dos critérios de pré-eclâmpsia que não existia antes é o bem-estar fetal. Então, se é um bebezinho que está menor, que a gente chama restrito, se o fluxo de sangue na placenta já está alterado, e associado à hipertensão, a gente já considera ela como pré-eclâmpsia. Antigamente, não. Perfeito. Né? E a gente sabe que tendo isso, além da repercussão na mãe, porque muitas vezes a mãe tem a pré-eclâmpsia, mas o bebê está de boa. Tá lá super tranquilo. Né? E o nascimento antecipado ocorre por conta da mãe. Agora, às vezes, tanto a mãe como o bebê já tem um sofrimento. Aí a gente tem que monitorar duplamente. Tanto a questão da mãe, quanto do bebê. E às vezes pode acontecer da pré-eclâmpsia estar super estável, a pressão normalizou, os exames estão todos ótimos, mas o bebê já está tendo sofrimento. E às vezes tem que antecipar o parto, não pela mãe, que é o clássico da pré-eclâmpsia, mas por causa do bebê. Então, isso, muitas vezes, só escutando o coraçãozinho do bebê, com sonarzinho, a gente não vê. Tem que fazer um ultrassom muito específico para isso. Tá. Durante a gestação, a gente faz alguns ultrassons que são mais importantes, Exato. Né? Eu lembro que, às vezes, até alguém falava, nossa, mas você faz tanto ultrassom. Eu tinha oportunidade, Sim. tinha possibilidade, tinha lá no consultório, na clínica, Perfeito. que eu fazia meu pré-natal. Claro que eu queria fazer. Toda vez eu queria fazer. Quem não quer? Dar uma olhadinha, ver que tá tudo bem, né? Mas eu sei que tem alguns que são mais importantes do que outros. Os morfológicos, aquele ecofetal, que pode também ajudar aí em alguma questão. Eu sei que, acho que é o morfológico do segundo trimestre. Que o médico já vê todos os órgãos. Exato. Então ele vê, tá tudo formadinho, tá funcionando. Eu lembro disso, assim. Dá uma tranquilidade. Perfeito. Saber que olha, tá lá, tá formado, tá funcionando. Quero saber se para quem já tem um diagnóstico de pré-eclâmpsia, às vezes as notícias não são tão boas também nesse ultrassom para ver os órgãos e tudo, ou se pode ser tudo normal. É interessante tocar nesse assunto, porque a gente falou de rastreamento de pré-eclâmpsia baseado em história clínica. Mas algumas pacientes, por conta dessa placentação, a gente falou que ela não tem nenhum fator de risco pessoal. Mas no ultrassom morfológico que a gente faz de primeiro trimestre, que é entre 11 e 14 semanas, a gente pode já avaliar como é que está o fluxo no vaso sanguíneo da mãe, que a gente chama índice de pulsatilidade da artéria uterina, associada à medida da pressão arterial nesse exato momento e coleta de 2 exames de sangue, né, que são específicos, que chama PA-PPA e fator de crescimento placentário, ele vai te calcular um risco para ter uma pré-eclâmpsia precoce e uma restrição de crescimento. E uma gestante que antes não tinha nenhum fator de risco pessoal, não tinha hipertensa, não era obesa, mas esse exame, esse ultrassom, já mostra um risco aumentado, você já está autorizado a fazer medidas para pré-eclâmpsia, porque ela vai ter um risco aumentado. Então, no primeiro ultrassom já pode mostrar alguma alteração, sim, com certeza. E se a gente puder pensar nessas medidas para pré-eclâmpsia, o que você colocaria? São 3 coisas que a gente orienta, né? Primeira questão é atividade física. Então, infelizmente, muitas mulheres são sedentárias. Então, a prática de atividade física é benéfica, não só para pré-eclâmpsia, evita diabetes gestacional, né? Para o ganho de peso, Exato. Né? Então, tem um benefício, mas para pré-eclâmpsia ajuda também. A gente tem a questão da suplementação, que esse é um fato interessante, e medicação. Tá? Em relação à suplementação, seria suplementar com cálcio. A gente sabe que a população mundial, principalmente a brasileira, é carente em alimentos com cálcio, sendo que o ideal é a ingesta aproximadamente de 1.500 miligramas de cálcio elementar. 90% das mulheres, homens, não ingerem. Então, até saiu uma normativa do Ministério da Saúde, semana passada, para suplementar
todas as gestantes, consideradas de baixo ou alto risco, independente. Todo engravidou vai ganhar cálcio. Ótimo. Tá? Seria 1.000 miligramas, isso é distribuída no SUS, inclusive, tá? Para diminuir o risco de pré-eclâmpsia, sabendo se ela não tem um risco ou não. E por que é isso importante? Porque fazer isso, além de trazer benefício ósseo para o bebê também, porque ele, né, vai formando o osso, precisa de cálcio, né? Tem essa diminuição do risco de pré-eclâmpsia. Tá? E a medicação seria a aspirina, que é o ácido acetil salicílico, na dose de 100 miligramas. Deu 12 semanas, a gente administra para ela, que também diminui o risco de pré-eclâmpsia. Então, gestantes consideradas de alto risco: atividade física, ácido acetil salicílico, cálcio. Gestantes de baixo risco, cálcio e atividade física. Ótimo. Dá para colocar a idade aí para definir um risco aumentado para pré-eclâmpsia? Infelizmente, sim. E esse marca 35 anos. A gente fala, nossa, tão jovem, né? Nos dias de hoje, né? Muitas têm a primeira gestação aos 35 anos. Isso é interessante, porque elas são consideradas fatores de risco menor. Então, a primeira gravidez, então uma gestante que a gente chama nuligesta, ela nunca engravidou. Ela engravidou pela primeira vez, ela tem já um fator de risco para pré-eclâmpsia baixo. Tá. Se ela tem 35 anos ou mais, já soma outro fator de risco. E somando esses dois, ela já vira um alto risco. Perfeito. Então, essa gestante já merece também cálcio e AS. Se for obesa, agregou mais uma coisa. Exato. Tá. A gente passou um tempo aí falando bastante de trombofilia e tem alguns exames que podem ser feitos, né? Até conversei com algumas pessoas que tentaram aí pelo convênio fazer esses exames, até conseguiram. Enfim, parece que tá mais no dia a dia das gestantes hoje esse termo, que não é fácil, é termo difícil, né? Trombofilia. Quero saber se tá relacionado com pré-eclâmpsia. Para pré-eclâmpsia, a gente sabe que a síndrome que a gente chama SAF, né? Síndrome dos fosfolípides, ele está associado ao aumento de risco. Então, quem tem já é alto risco. Só que aí quem tem, além do AS e do cálcio, precisa tomar a heparina de baixo peso molecular. Que, teoricamente, para quem não tem o SAF, não precisaria tomar. Mas se ela tem, além do AS, ela vai ter que ser heparinizada. Que são aquelas injeções. Ou tem outra forma de aplicar? Não, é injeção, né? Exato. Tem gente que toma uma vez por dia, às vezes mais. Dependendo se ela já teve trombose ou não. Tá. Conforme a estratificação de risco de trombose, porque aí o medo dela não é só ter pré-eclâmpsia, é principalmente trombose. Né? Tá. Tanto é que a gente fala que o estado da mulher, na vida inteira dela, que ela pode ter trombose, é parto e pós-parto, mais do que a pílula. Então, o pessoal tem medo de ter trombose com a pílula, mas a pílula dá menos trombose que a própria gravidez, independente se ela é de baixo ou alto risco. Perfeito. A gente já falou dos outros fatores, tudo vai sendo somado. Exato. Se você... A idade mais avançada, mesmo que a gente seja muito jovem, depois de 35 anos, mesmo. Né? A obesidade, que às vezes não é nem a obesidade em si, o próprio sobrepeso às vezes já gera uma atenção ali especial, né? E o histórico, né? Então, você vai acumulando esses fatores de risco. Isso. E só na conversa a gente já consegue tudo, né? A gente perde 10 minutinhos de conversa, já consegue estratificar ela e pode mudar a história dela como gestante. Tanto para perda gestacional mais precoce, quanto para essas situações que podem levar à perda do bebê, às vezes ainda na gestação ou mesmo após o parto. É isso mesmo. Que é muito triste, né? Agora, você fala de pré-eclâmpsia e as complicações. Quais são essas complicações? E uma vez que você tem o diagnóstico é sempre pré-eclâmpsia, ou você pode já diagnosticar algo mais avançado? Pode. Às vezes ela abre o quadro com uma eclâmpsia, que é uma convulsão. Né? Então, a eclâmpsia é uma convulsão que acontece na gravidez decorrente da hipertensão. Então, muitas vezes a paciente está bem, está num pré-natal considerado de baixo risco. Entre uma consulta ou outra, ela desenvolve um pico hipertensivo. Então, às vezes ela estava com pressão 12/8 e de repente vai para um 16/11. E nisso ela pode abrir o quadro com uma eclâmpsia. Então, isso pode acontecer. Então, não necessariamente às vezes, a gente consegue diagnosticar ela nos estádios iniciais. Muitas vezes ela já abre o quadro com uma situação muito mais complicada. Convulsão
clássica, como a gente imagina, uma? Convulsão clássica. Tá. Então, obrigatoriamente, toda gestante que convulsiona, se a gente não tem histórico prévio que ela tem uma epilepsia, até se prove o contrário, é eclâmpsia, Eclâmpsia. ponto. E a gente faz a medicação para eclâmpsia Interna. estabiliza o quadro dela, que é mais importante. Estabilizou, tá tudo bem, conforme a idade gestacional, aí faz o parto. Então, às vezes, ela tá bem até o dia anterior. Convulsionou, de repente, ela já teve o diagnóstico de eclâmpsia naquele momento e acaba tendo o nascimento do bebê. Às vezes, essas situações que a gente fala na gestação, essas intercorrências, elas não dão sinais. Por isso que esse acompanhamento é fundamental. Porque, às vezes, na verdade, já tem um sinalzinho que a gente ignora, né? Não dá tanta atenção, né? Então, para evitar tudo isso, a gente precisa ter vigilância. É que se você tá fazendo acompanhamento de baixo risco, você vai, o quê? Uma vez ao mês? Até um determinado, até, sei lá, entrar no 9º mês ou até o 8º mês, você faz uma vez? Isso, até antes, dependendo. A gente brinca que gravidez é que nem avião, né? Primeiro trimestre tá subindo avião, Tá. a segunda metade tá no cruzeiro, que teoricamente é o período mais tranquilo, e no finalzinho que acontece intercorrências é quando o avião tá descendo. Então, nessas pontas, normalmente a gente aumenta as consultas, né? No comecinho tem risco de aborto, Perfeito. né? Muita dúvida também, Exato. né? Então, às vezes, numa única consulta a gente não consegue resolver, volta semana que vem, volta daqui a 2. Tá tudo bem, tá tudo estável, baixo risco, vem mensal. Uma vez por mês na consulta, até por volta da 28ª semana. Aí, se ela tá tudo bem, você vai diminuindo as consultas em intervalos, aí conforme o quadro clínico dela. Bem individual. Exato, mas deu 37 semanas semanal. Tá. Porque a gente brinca, tudo pode acontecer. É mais seguro fazer esse acompanhamento. E Com claro, certeza. né? Ter a equipe pra se comunicar Exato. numa situação, né? Então, se De tava emergência. tudo bem, você acabou de sair da consulta, eu vou falar, olha, é isso que acontece. Você acabou de sair da consulta, você ganhou parabéns. Você chega em casa, zumbido no ouvido. Uhum. Ué, pode ser tudo, Exato. né? Você tem que ter um... Você fala, mas zumbido no ouvido, o que tem a ver? Não sei, você tem que falar pro seu médico. Essa é interessante do zumbido, porque a gestante está com pré-eclâmpsia. Se ela começa a ver mosquinha, a visão começa a ficar turva, já é uma eminência de eclâmpsia. Então, ela está em um estado pré-convulsão. E às vezes ela fala, acho que eu tô cansada, né? Tô meio sonolenta, tô meio confusa, tô vendo umas mosquinhas, vou dormir. Ela pode desencadear uma convulsão na sequência. Então, a vigilância que a gente fala, né? E mais importante, a gente orientar. Porque muitas vezes ela não tem o conhecimento, pega aquele sintoma como se fosse algo normal. Então, visto um diagnóstico pré-eclâmpsia, a gente tem que explicar. Tem que urinar, a cor da urina tem que ser dessa forma, não pode estar ganhando muito peso, não pode estar tendo sinais de alerta, dor no fígado, nessa região do lado direito, que pode ser que esteja já com o fígado mais alterado. Então, o corpo também vai dando sinais, e aí a gente confirma com o exame de sangue. O bebê mexer também, vocês Também. orientam nesse finalzinho, que às vezes, né, o espaço é menor, a gente sente menos, então Isso. tem que sentir, sei lá, Conversa com de ele, tanto em tanto né? tempo, Come né? um chocolatinho pra ver se estimular, mexe. legal. Não mexeu, vamos pro hospital. Porque pode acontecer isso, Pode. de ter um óbito intraútero. Exato. Por essa condição que a gente tá falando aqui. Inclusive. Então, a monitorização da movimentação fetal é fundamental nessa fase também. Tem uns aparelhinhos, até quando eu fiz o meu pré-natal, a gente levava pra casa, né? Então você consegue escutar ali um sonarzinho, não sei qual que é o nome dele. Isso, sonar. É mesmo pra ver em casa isso, não é nem um equipamento super elaborado, né? Mas vale a pena. Às vezes gera mais Angústia do que... Tá, Então, melhora a movimentação fetal. Não Tá. tem erro, perfeito. né? E a mulher sabe quando tá mexendo menos. Quando ela tá grávida, ela fala, tá estranho. Né? Ela Tá. tem o sexto sentido afiado. Perfeito. A gente falou, tá estranho, não tem por que manter aquela dúvida. Vai ao né? médico. Vai ao médico. Ah, não tem, vai ao pronto-socorro. Né? Sou paciente que utiliza o SUS. Pronto-socorro. Né? Vê que tá tudo bem, escutou, fez o examezinho, monitorizou, tá tudo bem, volta para casa e tá tudo certo. Porque numa dessas idas, às vezes ela não volta para casa e tem que ficar lá porque realmente aquilo era um sinal. Tá. Você falou de exame de urina. Sim. Exame de urina simples, aqueles exames de 24 horas da urina, como que é, hein? O clássico era o 24 horas, né? Colher 24 horas.
Aí tem que ficar com a garrafinha de água, levar para o laboratório. Hoje em dia é uma das possibilidades, mas tem exames considerados melhores, que é exame isolado. Você dosa a proteína, creatina na urina, já dá para ver se tem pré-eclâmpsia ou não. Não tenho acesso, não tem esses exames. A cidade que eu tenho não tem. Compra a fitinha de urina, aquelas de R$ 5. Às vezes vem a caixinha com 100, custam R$ 30, né? Então, a gente até brinca. Às vezes o obstetra, ele compra, Perfeito. né? Uhum. Faz o xixi no copinho, coloca a fitinha, veio uma cruz de proteína, já é positivo. Então, proteína na urina é problema. É um problema. Junto com a hipertensão, porque já é uma pré-eclâmpsia. Perfeito. Então, até essa fitinha... Faz o diagnóstico. Faz o diagnóstico. Então, a gente fala, tem um esteto, tem a fitinha de urina, você faz diagnóstico independente se esteja. Perfeito. Então, não precisa estar num centro. Claro que depois ela precisa ir para um centro. Mas pensando em SUS, aqui, num atendimento mais básico à saúde, que às vezes você não... naquele momento você não tem um médico, mas você tem profissionais de saúde ali. Qualificados. Você conseguiria fazer Isso. Não sei se o diagnóstico é a palavra, Perfeito. mas você conseguiria verificar que tem proteína na urina e encaminhar rapidamente essa paciente para o médico. Então, para questão de pré-eclâmpsia, todas as sociedades, o objetivo é diminuir mortalidade, diminuir complicação, diminuir prematuridade. Para isso, tem 3 frentes que a gente fala: prevenção primária, secundária, terciária. Primária é identificar quem é de risco, oferecer cálcio e o AS. Esse é o primário, para evitar que ela tenha a doença. O secundário é fazer o diagnóstico precoce, evitar que ela chegue com uma eclâmpsia, com uma complicação maior. E essa prevenção secundária a gente consegue medindo a pressão, veio 14,9, já é hipertensa. Hipertensa, faz a fitinha de urina, pré-eclâmpsia, já diagnosticou rapidinho, já vai para o centro de referência, que é a prevenção terciária, que é uma vez que ela tem a doença, evitar que ela tenha alguma complicação, seja ela materna ou fetal, para conseguir chegar pelo menos até a 37ª semana, oferecer um parto eletivo, nas melhores condições, né? E ter o bebê no colo da mãe. Uhum. É isso. Você falou da fitinha, urina de qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia. Muita gente pode falar assim, antigamente não tinha nada disso. Uhum. E daí você se pergunta, então, quantas mulheres você conhece que morreram no parto? Morreu mãe, morreu a criança. É isso mesmo. Né? Então, tinha sim. Sim. Talvez não tivesse esse diagnóstico, não tivesse o nome, mas sempre existiu essa condição. E hoje a gente tem maneiras de pensar precocemente sobre isso, né? Então, a informação que a gente tem, hoje a gente deixa para engravidar mais tarde. E só isso já nos leva... A gente tem menos tempo, a gente já tem que prestar mais atenção, né? Perfeito. Perguntar ativamente sobre isso, né? Você tá num acompanhamento de baixo risco ou de risco habitual... Eu, se eu fosse médica, eu não ficaria chateada se a paciente me perguntasse sobre isso. Exato. A gente até brinca com a paciente. Você não tem a listinha de perguntas? Às vezes não tem, fala, então acho que ou não expliquei direito, ela não entendeu nada, né? Então a mensagem não chegou. Então eu gosto quando elas vêm com a listinha. Às vezes elas falam, desculpa, a listinha é longa. Eu falo, eu prefiro assim. Porque a ensinante tem que ir instigando. Às vezes é uma dúvida que ela nem imagina que possa ser. Às vezes ela tem vergonha, porque fala, acho que uma perguntinha besta, né? Ele vai achar que eu sou, né? Não sei nada, né? Exato. Mas imagina, eu vou passar que eu não sei nada. Uma vergonha, né? Não tem problema. A sua obrigação é não precisa saber nada mesmo. E a gente fala, para ter um pré-natal, uma gravidez de sucesso, na verdade você tem que ter um planejamento familiar. Porque 50% das gravidezes ocorrem de forma não planejada. Né? Acontece na surpresa, muitas vezes, numa condição não ideal. Né? Então, para ela pensar, como é que eu posso minimizar riscos na minha gravidez? Primeiro, você tem que agir para não engravidar quando você não quer, ou você não pode. Porque muitas vezes você vai engravidar numa situação que você não está melhor fisicamente, emocionalmente, e isso vai repercutir na sua gestação. E muitas vezes dá para fazer medidas preventivas, né? Tem a questão de tomar a suplementação pré-gravídico, né? Que é o ácido fólico, né? Que toda gestante tem que tomar 3 meses antes para evitar alterações neurológicas no bebê. Então, tudo isso, o ideal sempre que seja planejado. Né? A vida é um planejamento, né? Então, e para a mulher, infelizmente, ela tem esse ônus em relação a quando ela vai poder engravidar ou não.
né? Mas se ela não está com desejo naquele momento, realmente tem que usar métodos contraceptivos eficazes. Porque uma gestação no momento não interessante pode acarretar não só questões sociais, familiares, né? Mas também de saúde também. Tem algumas vantagens de você já fazer acompanhamento com o seu médico, né? Então, você já vai ao ginecologista com frequência, aquele que é o seu médico. Uma série de vantagens. Então, Sim. você já sabe que é alguém que tem uma síndrome dos ovários policísticos, que flerta ali com uma resistência à insulina, que... Né? Com diabetes, né? Isso, que já tem a questão de obesidade ou sobrepeso. Às vezes se planejou, perdeu peso para a gestação. E se é um médico que está te recebendo agora, naquele momento, e você não fala, ele não Exato. sabe que, de repente, você já foi obesa, né? Que Exato. você já passou por esse processo. Perfeito. E por isso eu acho que tem vantagem. O médico já sabe, ela é muito ansiosa, ela é mais Uhum. nervosa, então tem algumas situações que podem alterar ali. Mas a maioria não tem oportunidade de fazer esse Sim. acompanhamento que eu falei, né? Então, Exato. a primeira vez você cai lá de paraquedas com o médico, queixa, às vezes, de pessoas que fazem acompanhamento no SUS. Ai, não gostei. Uhum. Será que dá pra trocar ou não? Porque também é isso. Você tem que afinar, né? Não é que o médico é bom, ruim, melhor ou pior, não. É também de como a gente simpatiza um com o outro, É isso né? mesmo. E é se preocupar, na verdade, né? Tá no lugar do outro, né? Então, tudo isso faz muita diferença. E você tinha comentado a questão de medir a pressão e aumentar só na hora. Isso. Você sabe que isso tá dentro do quadro de pré-eclâmpsia. Quem tem hipertensão do jaleco branco na gravidez, então ela vem 14,9, fala, doutor, vem aqui, tá 14,9, chego em casa, meu marido médio, o mestre tá 12,8, é um alerta. Porque ela tem mais risco de desenvolver pré-eclâmpsia do que aquela que não tem. Da hipertensão do jaleco branco, a gente até brinca, tá nervosinha, né, tá ansiosa, mas ela já é Real. considerada um fator de risco. Perfeito. Tá? Então, não pode negligenciar. Você falou de eclâmpsia e da convulsão. Se você tira essa paciente, então, da casa dela mais cedo e ela vai para o hospital, então, de repente, ela não convulsionou, ela não chegou já para você com a eclâmpsia e você está monitorando. Ela pode evoluir eclâmpsia e para o próximo passo ainda, mesmo sem passar pela convulsão? Pode. Às vezes ela pode... A principal causa de morte por pré-eclâmpsia é derrame cerebral, é um AVC. Então, os picos trissóricos, edema cerebral, pode levar a um quadro de acidente vascular encefálico. Então, a gente até precisa tratar a convulsão não só por questão da convulsão em si, porque ela pode ir até um passo além. Então, assim, ela pode ter esse quadro sem ter passado por nada disso, realmente. Todos os quadros podem ter fins ruins. Tanto pré-eclâmpsia, quanto a iminência de eclâmpsia, Exato. e até a síndrome HELP. Exato. O que é essa síndrome? A síndrome HELP é uma sigla inglesa, né, que a gente só faz o diagnóstico através de exame laboratorial, que mostra gravidade da pré-eclâmpsia nos órgãos que a gente chama de órgãos-alvos, que seria o fígado. Então, ela tem um quadro de inflamação do fígado importante. Ela tem hemólise. Hemólise é a destruição das células do sangue. Então, ela começa a ter um quadro de anemia, quadro de diminuição das plaquetas. Então, um quadro que tem disfunção, começa a ter disfunção dos órgãos. E realmente é um quadro grave, porque a partir disso ela vai evoluindo para uma falência de órgãos. Então, o rim pode começar a parar de funcionar, o fígado, ela pode evoluir para uma eclâmpsia, uma hemorragia interna, que a gente chama coagulação intravascular disseminada. Então, é um quadro muito grave que muitas vezes, se não faz a resolução do parto, independente da idade gestacional nesse caso, a gente sabe que pode culminar com óbito materno. Então, aí, nesse caso, não tem muita escolha, né? A gente tem que, muitas vezes, obviamente, resguardar pela vida da mãe. A gente sabe que esse quadro só vai resolver com o nascimento da criança, retirando a placenta. Então, acaba que a resolução da gestação é o tratamento final, definitivo. Em que momento não tem escolha a via de parto? Porque hoje fala-se muito de que tipo de parto, a via de parto. Exato. E quando você tem uma situação grave como essa, eu acho que a gente fica mais suscetível a essas ordens médicas Exato. também, né? Então, a gente sabe que o trabalho de parto primeiro demora, né?
pode gerar um sofrimento no bebê, né? Ela pode liberar substâncias adrenalina, que vai aumentar os níveis pressóricos um pouquinho na mãe. Então, se já tiver alto, se já tiver um quadro de descompensação, a cesariana acaba sendo mais segura. Mas se é um quadro de hipertensão gestacional, uma pré-eclâmpsia leve, chegou eletivamente 37 semanas com uma pré-eclâmpsia que controlou com a pressão, os exames estão adequados e o bebê está bem, então tem vários parâmetros, então tem que fazer o checklist. Mãe está bem, bebê está bem, exames ok, pressão ok, a gente pode pensar numa indução nesses casos. Perfeito. Mas também, resolver por uma cesariana, aí pode ser a escolha junto com o obstetra do casal. Tá? Agora, casos graves, em que tem um risco de óbito, tanto da mãe como do bebê, cesariana. Tem muita opção. Porque o parto normal você vai perdendo tempo, né? Na verdade, Exato. O tempo vai te deixando... Isso. Ainda... Um quadro complicado, você pode ter uma complicação do trabalho de parto, inclusive. Né? Então, nessas horas, a gente tem que ter bom senso. Do ponto de vista do bebê, então, o que deixa os neonatologistas menos de cabelo em pé? A partir de que semana da gestação, quando precisa interromper? O que se tem hoje já para a gente falar sobre isso? A gente sabe que a viabilidade depende muito do berçário de hospital. Então, tem centros que bebês de 500, 600 gramas, eles conseguem segurar. Infelizmente, tem centros que só conseguem segurar bebês a partir de 1 quilo só. Então, é uma conversa que tem que ter o obstetra, a equipe do obstetra, com o berçário. Qual é a viabilidade daquele lugar. E claro, se tem um lugar que tem uma viabilidade maior, o ideal é que a gestante seja transferida. Então, até isso, nesse planejamento, está relacionado. Então, equipe, centro médico, então o hospital, o berçário, quem vai ser o médico que vai estar ali dentro, porque a gente pensa pouco quando é uma gestação de risco habitual, você sabe que tem um pediatra dentro da sala, mas tá ganhando espaço, né? Eu acho super legal, mas normalmente você vai com um profissional que tá na equipe daquele momento do hospital, né? Mas é algo a se pensar também, porque ali é um médico que vai estar esperando um bebê que é menorzinho, que vai precisar de mais cuidados, que provavelmente, então, esse profissional precisa ter mais experiência nisso. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. E a gente sabe, você falou do corticoide, né? Que é uma das medidas que a gente faz. Antes de 32 semanas, se tá para nascer, a gente faz o sulfato de magnésio para proteção cerebral do bebezinho também. Então, dependendo da idade gestacional, temos até medidas para fazer durante a gravidez para resguardar a vida do bebê e ter menos complicações. Mas, realmente, o que vai depender muito é a possibilidade daquele berçário segurar aquela criança. Então, tá mais relacionado com o peso do bebê e idade gestacional. E da idade gestacional também. Isso. Tá. Então, em São Paulo, que a gente vive, a gente sabe que tem centros, referências em prematuridade. Se você tem um quadro de pré-eclâmpsia fora desses centros, você como obstetra precisa saber se ela tem condições de ser transferida ou não, né? Então, isso também tem que ser conversado, porque muitas vezes ela não tem condição e para um berçário, vamos dizer que tem melhores condições. Nesse caso, infelizmente, a gente precisa resguardar a vida da mãe. Então, e o ideal é que, na verdade, nunca chegue nesse estado, né? Perfeito. Então, e para isso tem que ter o acompanhamento correto, o pré-natal correto. A gente sabe que isso não acontece, né? Principalmente no serviço público, seja pela carência de profissionais ou pelo excesso, enfim, né? De demanda, né? Então, isso acaba não sendo uma realidade nossa, né? Mas essa normativa de oferecer o cálcio é uma iniciativa, acho, muito boa, principalmente para a população, né, que tem menos condições socioeconômicas, porque é uma possibilidade dela de não desenvolver a doença. Porque ela, sim, desenvolvendo a doença, talvez tenha menos acesso aos centros de referência. Diferente, infelizmente, de pacientes que têm mais condições, ela tem possibilidades maiores, uma vez que tem a doença. Você falou da gestação, então resolver a gestação, terminar a gestação, fazer o parto, resolveria o problema.
Quando você já tem a síndrome HELP, onde você já tem órgãos comprometidos ali, você pode precisar de uma UTI para essa mãe, ou até mesmo em casos de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Até, você falou de rins, tô pensando, será que precisa fazer hemodiálise? Sim, pode chegar nesse nível. Então, tem que ser um hospital. Além de maternidade, que tem o pediatra, neonatologista, tem que ter um centro de unidade intensiva. Então, que não só, aí nesse caso, o obstetra vai agir, tem um clínico, intensivista, tem outros profissionais que precisam dar assistência, porque não é porque nasceu que o rim de uma hora para outra vai voltar a funcionar. Tudo isso leva dias, muitas semanas. Ela vai continuar grave porque ela tem o estresse de uma cirurgia, estresse anestésico. E o corpo da mulher, eu vou pensar numa gestação que não teve Tá nada tudo- disso, deu tudo certo, tava tudo bem. Já é uma Exato. situação, né? Então, aí depois Exato. tem que amamentar. Aí você Isso. tem a apojadura, a descida do leite. O corpo já tá estressado. Imagina precisar, então, de uma UTI para essa mãe, de saber que esse filho também tá na UTI. Não conseguir fazer aquilo que a gente sempre sonhou, né? O pele a pele, golden hour que a gente fala, né? Então, tô imaginando que nesses cenários mais graves, não vai dar tempo de fazer nada disso. A criança vai precisar do apoio para ela, a mãe vai precisar do outro suporte e quase que não vai ter essa troca nem de olhares dessa mãe, desse bebê. Exato. Então, aquele sonho inicial, quando você faz o teste de gravidez, que você imagina indo para a maternidade, seja em trabalho de parto, cesariana, tendo aquele contato que você falou, pele a pele, primeiro aleitamento, isso não vai acontecer. E justamente para acontecer que as medidas preventivas são importantes. Não quer dizer que você tenha uma pré-eclâmpsia que isso não vai acontecer. Se você tem um acompanhamento adequado, tá evoluindo bem, o parto acontecendo no momento oportuno, tanto para a mãe como o bebê, você vai ter tudo isso. E esse é o nosso objetivo durante o pré-natal. Principalmente diante de uma gestante com pré-eclâmpsia. É evitar que chegue nessa quadro trágico. Muitas vezes não tem como, porque a gente sabe que é uma doença que pode evoluir de forma rápida, independente de todas as medidas que foram feitas. Mas em muitos casos, como o próprio OMS diz, 99% dos casos de óbitos maternos são preveníveis. Então, provavelmente algum elo teve alguma falha. E é isso que a gente evita. E como é muito complexo, né? Então, Exato. às vezes é uma coisa mínima que passou exato. e não foi Erro de ninguém. erro de ninguém, né? Exato. Tá, então quando você fala do nascimento do bebê, aí imagino, essa criança, esse bebê recém-nascido, prematuro, precisando de suporte médico, essa mãe também precisando. Em que momento que você fala que eu vou focar na mãe, porque o bebê tem outras variáveis ainda, Isso. né? Em que momento que você fala? Tá fora de risco. Tá. Teve as complicações, mas agora está tudo bem. Em que momento? Tem um parâmetro para dizer? Normalmente 9 meses, né? 37 semanas. Claro que a maioria dos berçários, depois de 34 semanas, né? A gente fala, é um prematuro já quase termo, né? Então, 34 semanas, assim, idealmente 37, mas 34 semanas, que é o 8º mês, grande maioria dos bebês conseguem ficar super bem. Já tem mais de 1 quilo, Exato. normalmente, né? Então, Exato. nas últimas semanas eles ganham bastante peso, né? Isso. Então vai deixando a gente mais confortável, mais tranquilo. Exato. Tanto é que, claro, depois de 34 semanas, teve alguma complicação muito grande, você não vai esperar até chegar a 37. Não, vai interromper. Exato. Tá. Né? Então, sempre tem que ter o bom senso, né? E ver chegar até o limite, mas limite com segurança, tanto para a mãe como para o bebê. Tá. Apresentou a síndrome HELP. A criança nasceu, tá lá, tendo os cuidados dela. Eu vou ignorar essa parte da criança, Sim. porque tem as outras questões. A mãe que precisou de UTI, essa mãe que já tá nervosa, tensa com a criança, às vezes até precisou de hemodiálise. Sim. Quando é que você diz para essa mãe, olha, passou, agora a gente vai focar na recuperação do seu bebê, você vai fazer as visitas lá na UTI neonatal, a gente vai começar a pensar na lactação, né? Enfim, em você poder começar a pensar nisso, porque eu acho que nem... Essa mãe não tá nem pronta para amamentar o bebê, né? Não aconteceu tudo natural, como a gente sonhou, né? Que momento que você diz assim, olha, seu corpo já recuperou, você tá bem. Agora a gente vai focar na criança, porque tem isso. Então, você imagina
o pai, a família, essa mãe que ela não tá preocupada com ela. Uhum. Mas ela pode estar em risco ainda de vida, né? Exato. Então, primeira coisa que tem que acontecer é normalizar os níveis pressóricos. E não tem problema com a medicação. Perfeito. Ela tem até 12 semanas para normalizar os níveis. Tá. Então, mesmo com o nascimento, se ela estava usando medicação, muito provavelmente ela vai continuar. continuar. Mas, estando níveis pressóricos adequados, já é um parâmetro bom. Uhum. E os demais parâmetros, normalmente, são laboratoriais. Então, vai melhorando a questão das enzimas hepáticas, as plaquetas vão subindo, vai diminuindo a destruição das células. Você vê que ela está urinando bem, ela está consciente, os sinais vitais estão evoluindo bem. Então, já tem uma evolução boa. Então, provavelmente, essa gestante vai estar bem. Quase normalizou os níveis, a gente já fica mais tranquilo. Mas às vezes demora pelo menos uma semana para tudo isso acontecer. Via de regra, essa mulher, dependendo da idade gestacional desse parto e tudo mais, normalmente ela vai ter alta antes da criança, pode ser? Pode ser que sim. Tá. Tem. E isso vai depender da idade gestacional. Tá. E às vezes o bebê vai ter alta antes. Legal. E já aconteceu isso também. Ali, já recupera muito mais rápido essa mãe, rápido. viu? E ela tá esperando no quarto a mãe Isso. voltar. Isso mesmo. Né? Isso pode acontecer sim. Legal, ótimo. Joia, a gente não quer passar por isso, né? A gente não quer que ninguém passe por isso. Eu falei que as mulheres às vezes tentam encontrar um culpado. Sim. Em que Não momento isso não tem. A nossa parte aqui como um programa de entrevista também, o que a gente pode fazer é isso. É informar, é receber profissionais como você, doutor, que esclarecem as dúvidas, que falam de maneira fácil e assertiva, que dá pra gente compreender situações mais complexas. Não é pra ficar nervosa, não é pra família ficar, né, estressada com essa situação, mas é pra ficar de olho. Não é um estado normal, estado gravídico. Se ele fosse normal, não chamava gravídico, né? Então, tem, sim, situações que a gente deve prestar aí mais atenção e fazer o acompanhamento, né? Eu falo que a pandemia atravessou a minha gestação. Então, eu passei por um momento de dizer, será que eu vou ter que espaçar um pouquinho a consulta? Não precisou, a gente tomava os cuidados, né? Enfim, e continuamos fazendo acompanhamento. E até uma preocupação do obstetra de ligar e saber se eu estava bem mentalmente, psicologicamente, atravessando por aquele momento também, né? Então, as situações difíceis acontecem, né? Às vezes é algo que ninguém poderia imaginar, mas que a gente possa fazer o acompanhamento direitinho, certinho. Para quem depende do SUS também, leve esse assunto, anota Perfeito. todas as perguntas. Fala que você assistiu uma entrevista que falava sobre pré-eclâmpsia e as complicações. Cadê meu cálcio? Que eu tenho direito. Cadê meu cálcio? Né? E tomar, né? Porque eu lembro que acho que uma das piores coisas pra mim era ter que tomar tanto comprimido, porque as doses vinham fracionadas ali. Exato. Não é possível colocar tudo dentro de uma cápsula, Isso. né? Então, eram várias cápsulas, aquilo me nauseava muito. Mas você tem que saber o que você tá tomando, por que você tá tomando. E aí, não, isso aqui eu tenho que... E a gente consegue. A gente aguenta tanta coisa. Mulher sofre tanto com a questão tudo é muito invasivo para mulher, os exames. A gente dá conta. Se fosse com homem, tal, não sei se vocês dariam. A natureza foi sábia. Foi sábia. A gente dá conta disso. Então, que a gente possa levar essa informação. Eu gostei muito de saber da questão do cálcio, sim, né? Para que todas as mulheres possam, então, receber as gestantes, disponível no SUS. Durante a gestação toda. A partir da 12ª, você falou? Pode se tomar no primeiro trimestre já, mas de praxe, 12ª semana até nascer. Ótimo. Tá? Fica de olho aos sinais. Sinais. Algo aconteceu de errado. Esqueceram de medir minha pressão, pede para medir. Tá? Então, toda consulta de pré-natal é pesar e medir. Tem que pesar e medir a pressão. Senão não teve consulta. Tá. A gente tem que ficar em repouso um tempo para fazer essa... Aferição? Precisa. Tem todo um parâmetro, né? Tem todo um protocolo. Então, ela não pode vir correndo da rua, sentar e medir a pressão, que vai dar alta. Então, a ideia é ela estar sentada, com as pernas descruzadas, braço na altura, né, do coração, a medir a pressão, né? Aí tem toda uma técnica para medir. Deu 14/9, a gente já não vai taxar ela ainda como hipertensa. Teoricamente, você pode esperar 4 horas, tá? Medir de novo. Continuou 14/9, já é hipertensão arterial.
Deu 16/11, às vezes ela estava nervosa, porque aconteceu alguma coisa naquele dia específico. Pede para ela acalmar, dá uns 15 minutinhos. Mediu de novo, deu alto, é hipertensa, tem hipertensão arterial. Então, um esfigmo, um estetoscópio faz diagnóstico de hipertensão na gestação. Havendo alguma complicação, então desde pré-eclâmpsia até as outras complicações, alguma restrição para trabalho, vida normal? O repouso, ele não muda o desfecho da doença. Mas a gente sabe também que, ainda mais no dia de hoje, estressante. Você tem um estresse até para chegar no trabalho, tem estresse do trabalho. Tudo isso a gente sabe que pode aumentar os níveis pressóricos, o próprio estresse. Então a gente prefere que ela mude o ritmo de trabalho, seja trabalhar de casa, quem tem essa possibilidade, ou infelizmente afastar, né? Emprego é importante nos dias de hoje, mas a nossa saúde não tem preço. Não tem mesmo. Né? Então a gente precisa estar vivo, né? E se for orientado que ela precisa afastar, não tem jeito, né? A gente sabe que vai ser por um curto período de tempo, vai ser bom para ela, né? Mas ao mesmo tempo ela não precisa ficar na cama 24 horas, porque isso vai dar trombose para ela. Então, mais ter uma vida mais tranquila, até a atividade física muitas vezes tem que diminuir, algo que a gente faz para prevenir. Uma vez que tem, muitas vezes a gente até diminui o ritmo, porque a própria atividade física vai aumentar a frequência cardíaca, níveis pressóricos, e com isso ela tem alguma complicação. Então, tem toda essa discussão, inclusive, que tem que ser feita com a gestante. E para quem, assim como eu, é fã do doutor, segue ele lá no Instagram. Você nunca mais vai esquecer de fazer atividade física. Nunca mais você vai reclamar que seu dia é lotado e que por isso você não consegue fazer atividade física. Isso é uma inspiração, doutor, você sabe, né? Vamos lá. Acorda mais cedo, ele começa o atendimento dele do dia, ele já correu, sei lá, uma maratona, se bobear, né? @drmarciomk, @drmarciomk. Você vai ser fã dele se você ainda não é, porque é muita inspiração, o dia a dia, de atividade física. Você é um atleta, né, doutor? Imagina, que é isso. Muito legal, sempre tá lá correndo. É algo que você gosta também de fazer, né? Sim, então exato. juntou a atividade física Só a minha como... vontade de comer. Isso. É isso E você mesmo. incentiva outras pessoas. As pacientes têm falado, eu comecei por conta de você. É isso. E É isso que a gente busca. É muito legal. Ó, meus convidados não vão embora de mãos vazias, não. A gente presenteia Obrigado. sempre com um mimo aí da farmácia de manipulação, Empório Magistral, farmácia que tá comigo aqui desde o nosso primeiro episódio. Obrigada, Empório Magistral, uma farmácia de manipulação que você tira suas dúvidas, conversa com eles estão prontos para atender, 20 anos aí de mercado, mais de 20 anos, com excelência. Todo mundo tem que ter sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de excelência. Então, anota o telefone, 11 50 89 5123. 11 50 89 5123. A farmácia também está lá no Instagram, @Empório Magistral, e tem o site www.emporiomagistral.com.br. Obrigada, Empório, pela parceria e pelo mimo aos nossos convidados aqui todo dia. Doutora, adorei. Obrigada por ter vindo, um bate-papo sempre leve, por mais que hoje o tema pesado, ninguém quer viver isso. Informação salva vidas, né? Com Obrigada certeza. por ter vindo. Eu que agradeço novamente o convite. Estamos prontos para a próxima. Obrigada, Sim. muito obrigada. Maior sucesso. As entrevistas com o doutor aqui, o pessoal adora, as pacientes vão lá, dão um relato. E se você já viveu alguma situação do nosso bate-papo aqui, comenta, deixa nos comentários. Isso ajuda bastante. Através dos cortes também a gente consegue alcançar o maior número de pessoas. Então, comenta, compartilha, envia esse vídeo para quem você acha que precisa dessa informação. A vida é feita de diálogos e conexões e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!